Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional desses 7 dias de jejum e oração que o Senhor nos proporciona, começando hoje, no primeiro dia. Então, espero que você esteja bem e animado para entrar nesse propósito conosco, dentro do tema Como atrair a bênção de Deus para a minha casa. Você vai trazer a bênção de Deus para a sua casa e para a sua família. E a palavra de hoje eu vou me basear no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do versículo 5 até o versículo de número 10, que está escrito assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, ou seja, um soldado que tinha 100 soldados sob o seu comando. E ele entra na presença de Jesus rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus, quando ouve isso, responde a ele dizendo: Eu irei e lhe darei saúde. Então o centurião responde em seguida dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. Eu digo a este: faz isto, e ele o faz. Quando o centurião acaba de trazer essa declaração, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado ouvindo isso e disse a todos que os seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O tema é: como atrair a bênção de Deus para minha casa? Então vamos observar algumas lições dentro desse texto. Primeiro, buscando o bem-estar do próximo. Perceba no versículo 5 que o centurião ele vai até Jesus, encontrando com ele em Cafarnaum, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, o centurião está buscando o bem do seu próximo, daquele que está necessitado, daquele que precisa de uma bênção, daquele que precisa de um milagre. É isso que nós precisamos entender. Talvez tenha alguém na nossa casa, na nossa família, próximo de nós, um vizinho que está precisando de uma intervenção. Quando você intercede por alguém, quando você vai intervir a favor de alguém, você também está atraindo a bênção de Deus para a sua casa. Segunda lição: creia que Jesus está disposto a intervir a favor do necessitado. Mateus capítulo 8, versículo 7, Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Às vezes a situação dentro de casa está tão complicada, ou existe alguém cujas atitudes só trazem desgosto, tristeza, parece que a pessoa nunca quer mudar de vida, e isso acaba nos influenciando a desistir de orar e crer que Jesus pode e quer transformar a vida da pessoa, quer trazer paz naquele ambiente de aflição. Então, não deixe que a dor da aflição lhe tire a convicção que Jesus pode mudar vidas e pode mudar também circunstâncias. O salmista, no Salmo de número 12, no verso 5, ele diz: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. Percebeu? Então creia na intervenção divina a favor daquele que você está disposto a interceder. Busque a atrair a bênção de Deus para a sua casa. Terceira lição: ainda que Deus esteja ao meu favor, eu continuo me humilhando na sua presença. Nós precisamos entender que a humildade, ela atrai o coração de Deus e a atenção de Deus para o nosso ser. No versículo 8, o centurião respondendo, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Eu conheço pessoas que é só o vento soprar um pouco favorável
que elas ficam arrogantes, soberbas, autossuficientes. Eu sei que conviver com esse tipo de gente deve ser muito complicado, mas o centurião está nos dando uma lição de humildade para que nós não venhamos ser soberbos, presunçosos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, não deixe a soberba fazer parte de seu caráter. A humildade é uma lição tremenda. O salmista, no Salmo 19, no verso 13, ele diz: também da soberba guarda o teu servo, para que não me domine. Então serei sincero e ficarei limpo, livre de grande transgressão, porque a soberba para Deus é uma grande transgressão. Tiago também, capítulo 4, versículo 6, ele declara: antes dá maior graça aos humildes, porque está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, como atrair a bênção de Deus para minha casa? Quarta lição: crendo no poder da palavra. Perceba no versículo 8 que depois que o centurião responde dizendo: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, se humilhando, ele diz: mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Meu Deus, isso é tão tremendo que o próprio Deus fala: nunca vi tamanha fé. Ele ficou maravilhado com isso, porque a palavra de Deus, querido, é o nosso manual de regra, fé e prática. Então vamos lá. Creia tanto na palavra de Deus escrita, quanto na palavra liberada, mas de acordo com as escrituras. Não é aquilo que eu quero falar, não é o que eu quero declarar, mas sim o que a palavra de Deus me autoriza. Isso aqui é tremendo, é maravilhoso. O centurião está dizendo: Senhor, diz somente uma palavra, porque ele sabe que o Senhor tem poder para liberar. Então creia e ame a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele nos ajuda. No verso 11, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então atraia a bênção de Deus para a sua casa através da palavra. Salmo 119, verso 101, ele também fala: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. E quem é essa palavra? João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso conclui o quê? 1 João capítulo 5, verso 7, porque três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um, ou seja, o Senhor Jesus é a própria palavra. Então ame a palavra, busque a palavra, e assim você vai atrair a bênção de Deus para a sua casa. Traga o devocional, a leitura da palavra, o estudo da palavra para dentro da sua casa, e a bênção de Deus se estabelecerá. Então coloque essas 4 práticas, na tua vida, traz essas 4 lições para sua casa e para sua família. E certamente a bênção de Deus se estabelecerá na tua casa. Primeiro, busque o bem-estar do teu próximo. Segundo, creia que Jesus está disposto a intervir a favor do necessitado. Terceiro, ainda que Deus esteja ao meu favor, eu continuo me humilhando na sua presença, porque a humildade atrai a atenção de Deus. E por fim, creia no poder da palavra de Deus. Sim, querido, pratique essas lições, verás a bênção de Deus se estabelecendo na sua casa e em toda a sua família. Esse é só o primeiro dia do jejum e da oração. O meu propósito aqui é te fortalecer, te animar, para que você não venha desanimar e assim permanecer firme no propósito. É só o primeiro dia, ainda tem mais 6 dias pela frente para buscarmos ao Senhor em jejum e oração. Que essa palavra possa vir ao seu encontro e que Deus te abençoe muitíssimo